Oi galera, boa tarde. Bem, agora irei mostrar para vocês o simulador UIA para tensão superficial, tá certo? Então aqui eu coloquei no Leia-me, né, algumas informações de contato, para que ele é feito, parte como é que vocês têm que instalar, caso queira fazer atualização do anterior, como é que se faz também, os agradecimentos. A parte aqui do simulador para extrair os documentos para poder fazer a extração. Bem, tá aqui a parte do simulador, né? Bem, para instalar precisa antes instalar o framework. Aqui eu deixei na parte framework para fazer a instalação, que é uma forma para, como é um programa Visual Basic, é necessário que tenha um recurso, né, do Windows para rodar, e aí é necessária essa atualização. Então parece que aqui nesse computador já tem. Tem alguns casos que você não tem, então você precisa instalar, certo? Aí clica aqui em tensão superficial. E ó, instalou. Pronto. Já tá instalado aqui. Ele ó, já tá instalado, ele já abre automaticamente, tá certo? Então aqui você tem mover ele para um lado para o outro, definição tensão superficial. Aqui você clica, né? Você pode ler sobre algumas definições. Aqui aparece algumas imagens para auxiliar você a entender cada uma dessas definições. É bem interessante, que é bem ilustrativo, tá certo? Aqui em relação a interações intermoleculares, referências. Quando você clica nessa referência, você abre um link, né, que eu deixei em pequena parte da tela, cortei a tela, né? Mas aqui abre automaticamente um link com a referência dada. Não gosto de Internet Explorer, por isso que tá meio lento. Mas se você tiver como padrão o Chrome, Mozilla, ele vai abrir no que você tiver dito como padrão, tá certo? Aqui como artigo da Química Nova na Escola, então é um PDF, tá certo? Então ele vai abrir a página em PDF do artigo, certo? Esse artigo de interação de moleculares de William Rocha, né? É bem interessante ele, para entender alguns conceitos. Aqui a gente pode voltar. Tem o simulador 1. Aqui, né, tem a imagem de um aquário com a molécula da água, né, plantinha, e aqui a terra. Que eu deixei para o aluno que não consiga entender, né, o átomo de oxigênio ligado a 2 de hidrogênio. Você clica em iniciar, aparece aqui um texto auxiliar no entendimento, e aqui mostra que as moléculas da água se movem com o tempo, vão se
vão vibrando, vão sempre em movimento. E aí a parte que vai interagir entre uma molécula da água e a outra é entre oxigênio e hidrogênio. Por isso que é uma ligação hidrogênio, e essa ligação é muito forte. Então mostra que acontece, tá certo? E além disso mostra um vetor resultante vermelho indicando para que lado essa interação resultante vai acontecer. Na maioria dos casos perceba que ela, ó, na superfície é para baixo. Então as moléculas da superfície tendem a descer. Então esse é um fenômeno que ocorre, né, a tensão superficial, no qual as moléculas da superfície só estão sendo atraídas para baixo. Então ela tende a se contrair, criando uma tensão na superfície. Enquanto as moléculas que estão no meio aqui percebam que elas estão interagindo entre várias moléculas aqui. Quando a gente adiciona surfactantes, a gente percebe que a molécula surfactante aqui tem um cátion metálico ou alguma espécie carregada, enquanto essa região preta é a região da cadeia carbônica apolar. E ela não tem muita interação, não tem interação com a água. Então o surfactante acaba provocando um efeito bastante diminui a tensão da superfície da água, fazendo com que ela possua valor de tensão muito menor, né? Se você olhar entre o normal e o surfactante, percebam que a superfície está muito mais desorganizada no uso surfactante e tende a ter um vetor menos para baixo, então certamente a tensão diminui. E aqui também tem alguns textos, né? Aqui é um simulador 2 com a superfície espelhada. Já como eu pedi para gravar só numa parte pequena da tela. Então aqui é a superfície espelhada, aqui tem um recipiente com aquecimento na temperatura 300 Kelvin, né? A gente aperta aqui a iniciar, então a temperatura vai aumentando. Quanto mais a temperatura vai aumentando, menos moléculas de água vão estar no estado líquido, elas tendem a virar gás. Só que com a superfície do espelho ela acaba se prendendo boa parte, e quando a gente olha, quando a gente toma banho de chuveiro, fica aquela água bem presa no vidro. Então o vidro fica bem embaçado. Então isso aí mostra como é que o vidro começa a ficar embaçado, tá certo? Então aí pode cair gotas, então coisa, a depender da quantidade de moléculas de água que está presente ali. Quando a gente adiciona surfactante no vidro, o surfactante impede com que a molécula da água tenha um contato muito grande com o vidro, e só a região que não tem mesmo o surfactante que vai ter a água presente com o vidro, né? E interagindo com o vidro. Então o surfactante ele acaba, como não tendo afinidade com a água, uma região acaba impedindo com que o vidro fique embaçado, tá certo? Depender de onde que ele esteja. A tabela periódica aqui mostra, tabela periódica mostra diversos elementos químicos. Eu achei diversos sites interessantes trabalhando cada um desses elementos químicos. Então você clica nele e aí abre um link, né?
E esse link vem dando várias propriedades de cada um dos elementos. Então eu achei interessante utilizar-se, né, desse recurso, né, que falam bem legais de cada um dos elementos, explica várias coisas interessantes, coisas que o aluno deve achar bem interessantes. Então são textos bem legais. Os elementos do Lanthanides e Actinides no próprio site não tinham muitas coisas interessantes, aí eu utilizava mais o Wikipedia ele. Não aconselho muito ele, mas como geralmente no ensino médio é mais trabalhado só os elementos com menores números atômicos, então eu acho que para isso deve ser bem interessante trabalhar isso. Aí pronto, tem aqui, fecha aqui referências. Aí é o programa, quem quiser pode me mandar um e-mail ao quake@gmail.com e requerer esse simulador para você, tá certo? Então, até mais.